Olá, querida família Lojas Mel. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma dificuldade muito comum para alguns, que é a de ficarmos com os olhos fechados durante a meditação. Muitos passam por essa dificuldade e esse é o seu caso? Se sim, se concentre que estamos começando mais um momento de harmonia. Antes de mais nada, dou aqui um abraço em cada um e em cada uma e quero dizer que estou torcendo pelo seu melhor, pela sua saúde, pelo seu amor. Quero agradecer aqui o feedback do momento de harmonia da semana passada, que foi sobre prática. Nós praticamos. Eu entendo que quando eu falo com vocês, compartilho conhecimentos, é até mais tranquilo para vocês. Porque ficam de boa, sentados, e quando eu convido vocês para as práticas, acaba, para alguns, sendo um pouco mais desafiador. Isso porque estamos fazendo algo que não temos o costume e que nos leva ao desenvolvimento de nossa saúde emocional e mental. Então quero agradecer aqui a Bianca Macedo, da Loja 48, que me inscreveu no Instagram, colaborando com as suas percepções sobre a prática. E também me expressou a dificuldade dela e de algumas pessoas ficarem com os olhos fechados. Alguns sentem até vertigens, tonturas ou mesmo os pensamentos que não param. Quero agradecer a Bianca e todos vocês que colaboram com o Momento de Harmonia, expressando as suas opiniões. Elas são muito válidas e ajudam muito, assim mesmo, tá? Muito obrigado. Bom, vamos lá. Primeiramente, vale entender que você não é obrigado a fechar seus olhos. O que acontece é um convite que eu faço para você fazer essa experiência de ficar com os olhos fechados. Os olhos são as janelas da mente, ou seja, quando estão abertos, estão recebendo uma infinidade de informações que podem sim agitar a nossa mente, nossos pensamentos. Por exemplo, cores, pessoas, roupas e etc. E quando vemos, começamos, por exemplo, a julgar algo. Olha a roupa daquela pessoa, olha só, o céu está nublado. E assim por diante. Quando fechamos os nossos olhos, nos permitimos, nem que seja por um instante, nos recolhermos desses estímulos externos e ficarmos assim com nós mesmos, em nossa própria companhia. E o que acontece aqui? Uma mudança na percepção. A sua atenção estava voltada para fora e agora está voltada para dentro. Quando fechamos os olhos, perdemos um pouco da noção de espaço. Por isso também que quando estamos treinando o equilíbrio e fechamos os olhos, fica extremamente mais difícil ficar em equilíbrio. Então, podemos sentir uma tontura sim. O fato de fecharmos os olhos retira muitas distrações, o que pode sim trazer até um medo maior em um primeiro momento e até, quem sabe, uma ansiedade. Isso porque não queremos entrar em contato com alguns lugares difíceis dentro da gente. Mas aqui é importante compreender uma coisa. É muito importante que a gente consiga lidar com as nossas emoções sem corrermos delas, pois a raiz da ansiedade está aí. Fugirmos de uma emoção e se preocupar com o futuro e dessa forma não vivemos o presente. Se eu tenho medo, esse medo vai agitar a minha mente e eu vou ficar imaginando um monte de situações por conta desse medo. E nada disso aconteceu, é só na minha mente. Sendo assim, ficar com os olhos fechados e se concentrar, ficar na sua própria companhia, é sim um grande treinamento. Sugiro fazermos essa experiência da seguinte forma. Primeiro, no seu caso, você vai perceber se é tranquilo você ficar com os olhos fechados. Se for, tudo certo. Você continuará a fazer o exercício da mesma forma. Se no seu caso acontece um medo, tente ficar um pouco com esse medo. Sinta ele um pouco, mas
na presença. Se ficar muito difícil, ok, então abra seus olhos e volte a fechar assim que possível. E no caso da tontura, a mesma coisa, ok? Agora, não deve se forçar. Se ficar sofrido em ambos os casos, abra os olhos e deixe semicerrado, mantendo a atenção na respiração e também ao seu redor com aquilo que você observa. Vamos praticar um pouco juntos aqui? Então, alinhe a sua coluna e, se possível, você feche seus olhos. Se não der, os mantenha semicerrados, mas o mais importante mesmo aqui é mantermos a presença, não nutrirmos os diálogos interiores, ok? Vamos ficar assim por um instante? Ok, você pode ter fechado seus olhos e você está com algum medo, alguma ansiedade. Se estiver muito difícil para você, saiba que você pode abrir os olhos a hora que você quiser. Você abre seus olhos. Mas o convite aqui é para você tentar não fugir de si mesmo. Não fugir desse encontro consigo mesmo, sabe? Vamos aprendendo a ficar na nossa própria companhia. É difícil, não é fácil, porque muitas vezes não queremos lidar com as nossas emoções, com as coisas que aconteceram. Mas olha, podemos fugir de tudo nesse mundo, mas de nós mesmos não é possível. Então o convite é para você relaxar na sua própria presença, na sua própria companhia. E vamos fazer uma inspiração suave e profunda. E na expiração, vamos abrindo os olhos. Pessoal, semana que vem entraremos em um novo momento de harmonia, onde vamos abordar o ciclo das experiências harmoniosas. Vamos estudar de maneira mais aprofundada a cultura da Loja Asmel e eu conto com vocês, ok? Mas antes de finalizar, eu quero perguntar aqui para vocês como que vocês se sentiram. Vocês entenderam um pouco melhor essa questão desse desenvolvimento com a meditação, com a concentração? Eu reconheço que fechar os olhos para alguns é muito difícil, mas eu reconheço também que em muitos casos isso não deve ser nenhum problema assim grandioso. É apenas uma dificuldade de você ficar na sua própria presença. Como sabemos que podemos abrir os olhos assim que sentirmos, então não se force, mas também não permita que esse fato de poder abrir os olhos te distraia de treinar com os olhos fechados, entende? Então vamos lá, vamos nos desenvolvendo, treinando. E é isso, pessoal, uma ótima semana para todos e todas, que seja uma continuação, de semana de paz e de muita harmonia, e semana que vem começamos uma nova fase aqui em nosso momento de harmonia. Um grande abraço.